Olá, muito boa tarde. Vamos iniciando mais uma live, a nossa 8ª live do projeto Descomplicando a Compra do Seu Imóvel. Mais uma vez quero te agradecer por estar aqui, por acompanhar cada uma dessas lives. Já são, hoje é a 8ª, né? Quase uma semana e meia, já vamos chegar aí às 10 lives, às 2 semanas. Falamos já de diversos temas. Se você ainda não conseguiu acompanhar, talvez seja a primeira que você está vendo, mas a gente já falou de vários temas e à medida que a semana for passando eu vou ir postando alguns desses temas, né? A gente tem a gravação dessas lives, está guardadinha, então a gente vai postando esses temas, acompanhe aqui. Se existe ainda algum tema que você está em dúvida, não sabe, pode mandar também a sua pergunta que vai ser uma honra e um prazer poder te ajudar. E hoje o tema é: devo comprar um imóvel novo ou usado? É uma pergunta também que eu ouço muito. Seria ali a top 10, uma das top 10 perguntas que eu ouço. Por quê? Porque as pessoas têm essa dúvida. Qual que é a diferença de comprar um imóvel novo ou usado? Olha, eu tenho um imóvel novo nesse valor, eu tenho um imóvel usado nesse valor, o que eu devo levar em conta? E hoje eu vou te falar tudo o que você deve levar em conta, tudo que você deve analisar para que você faça uma compra bem feita, para que você não se arrependa, para que você fique feliz e aproveite o seu imóvel. Então, quero te agradecer mais uma vez por estar aqui e vamos lá, vamos falar qual que é a diferença, né? O que você deve avaliar, se deve avaliar na hora de comprar, se você deve comprar um imóvel novo ou um imóvel usado. E a primeira coisa que eu quero explicar é qual que é a diferença mesmo, né? O que é um imóvel novo, o que é considerado um imóvel novo e um imóvel usado. Existe uma dúvida muito comum que as pessoas falam: olha, Felipe, tem um imóvel que está vendendo aqui perto da minha casa, ele foi construído, mas nunca ninguém morou nele. Ele é um imóvel novo? Não, ele não é um imóvel novo. Por quê? E aí a gente está falando, né, com relação ao financiamento, né? O nosso intuito aqui é te mostrar as diferenças do financiamento, as diferenças de como funciona a compra de um imóvel novo e um imóvel usado. Pode ser sim novo, se você olhar apenas que ele nunca foi usado, né? Tá novinho ali, mas para o financiamento esse imóvel muitas vezes não é considerado um imóvel novo. Por quê? A maioria, né, das pessoas confundem isso. E qual que é a diferença assim, básica? E agora, a partir de agora, você vai conseguir entender o que é a diferença. O imóvel novo, ele é considerado um imóvel, vou colocar aqui novo, e o imóvel usado. Qual que é a diferença deles? O imóvel novo é aquele que está na planta, aquele que ainda está em construção, ou que tenha o seu habite-se menor do que 180 dias. E o imóvel usado é aquele que tem o seu habite-se maior que 180 dias. Então tá, o imóvel novo é aquele na planta, então se você está vendo um imóvel construído aí próximo da sua casa, ele está em período de construção, então ele é considerado ainda um imóvel novo. Então ele vai entrar nas regras de financiamento do imóvel novo. E aquele também que já está pronto, já está prontinho para morar, mas que o habite-se, né, ainda foi emitido a menos que 180 dias. E aqui eu quero falar com você o que é habite-se, né? Muitas pessoas falam disso. O que é habite-se? Pelo próprio nome você já fala, né? Habite-se, habitável. Habite-se é um documento emitido pela prefeitura da cidade onde esse imóvel está sendo construído ou já foi construído. Então a prefeitura da cidade emite um laudo, um relatório falando que aquele imóvel, após ela fazer uma vistoria, ele está habitável, ele pode ser habitado. Então sempre que você ouvir falar da palavra habite-se, aí você vai lembrar, é um relatório que é emitido pela prefeitura falando que aquele imóvel pode ser habitado, pode ser habitável, né? Então por isso que é o habite-se. Então qual que é a diferença? Olha, se você vê um imóvel e se você quer saber se ele é novo ou usado, você vai perguntar para o dono desse imóvel. O habite-se dele foi emitido quando? Quando que foi emitido?
se o habite foi emitido há menos que 180 dias, ele vai se enquadrar como imóvel novo. Ou talvez, e 180 dias é 6 meses, né? Então, o proprietário vai te falar, olha, eu terminei esse imóvel aqui e aí fiz o habite dele no ano passado. E aí você vai fazer as contas, que mês do ano passado? E aí você vai entender. Se for menor que 180 dias, beleza, ele entra como imóvel novo. Se for maior do que 180 dias, ele entra como imóvel usado. Aqui é esse símbolo de maior ou menor, eu sempre confundi. Eu vou te ensinar aqui uma técnica, que é você fazer meio que um chapéuzinho, um cortezinho aqui. E aí você vai entender. Esse aqui forma o número 7, então o número 7 é maior, e esse aqui parece com o número 4. Então sempre que você vê esse sinal de maior, você vai lembrar, e de menor. Maior ou menor do que 180 dias. Então, agora você já entendeu. Não interfere se o imóvel já teve morador ou não teve morador. O que vai interferir é quando foi emitido o habite. Se foi menos que 180 dias ou se foi mais do que 180 dias. E uma coisa que também muitas pessoas perguntam, Felipe, por que a maioria das pessoas compra imóvel novo? As pessoas que eu ajudo, né, a comprar os seus imóveis, eu sempre, quando elas permitem, eu sempre posto uma foto delas no Instagram, segurando uma chave, né? Tem uma chave muito legal que a gente criou. E aí as pessoas falam assim, Felipe, a maioria das pessoas compra imóvel novo, por que essa diferença? E aí eu vou discorrer aqui com você. Porque o imóvel novo ele tem maiores facilidades para comprar, ele tem condições de pagamento melhor. Então muitas pessoas preferem e acabam optando por comprar um imóvel novo, porque quando elas colocam na balança, e a gente vai chegar nesse ponto, quando você coloca, olha, o imóvel novo tem essas facilidades, o imóvel usado tem essas. Quando elas colocam na balança, ela fala, pô, eu acho que eu vou preferir o imóvel novo. Então, a maioria das pessoas que eu já ajudei até hoje compraram imóveis novos. Olha, e caso você opte por um imóvel usado, o que você precisa se atentar? Esse imóvel ele precisa atender alguns requisitos. E o primeiro requisito, eu já até falei um pouco aqui, é que ele tenha habite-se. O imóvel precisa ter habite-se. Não dá para você fazer o financiamento de um imóvel se ele não tiver o habite-se. E inclusive outras pessoas perguntam assim, e aqui a gente vai falar dos requisitos. O primeiro dele é que ele tenha habite-se. As pessoas falam assim, Felipe, eu estou com um imóvel para vender que aqui da minha família foi construído, dá para vender? Como é que faz? E a primeira coisa que eu pergunto, esse imóvel tem habite-se? Ele passou pelo laudo de vistoria da prefeitura? Esse laudo foi emitido? E aí o que a prefeitura vai levar em conta? Vai levar em conta as características do imóvel e a cada época tem algumas regras, né? Então, por exemplo, esse imóvel ele possui uma área construída de tantos metros quadrados. Não sei se já ouviu falar, mas muitas vezes o seu lote, por exemplo, digamos aqui que esse lote tem 100 metros quadrados, nem sempre dá para você construir uma casa que ocupe o lote todo. Tem que seguir as regras da prefeitura. Por quê? E aí entra aqui um pouco na área de arquitetura, não sou arquiteto, mas eu vou falar um pouco disso. Por quê? Quando você cobre a área toda, você não está deixando o que a gente chama de área permeável. Uma área para que a água da chuva caia e possa penetrar no solo. E aí quando você constrói uma casa ou um prédio no imóvel todo, você vai estar impedindo que a água da chuva penetre no solo. Isso vai trazer enchentes, vai trazer erosões no terreno, né? Então tudo isso a prefeitura se atenta porque é obrigação dela cuidar da cidade. Então talvez você tenha esse lote aqui, mas você não pode construir no lote todo. Você tem que construir num pedaço menor, né? Vou fazer um outro desenho aqui, por exemplo. Então você tem esse lote aqui de 100 metros e aí talvez a prefeitura da cidade autorize que você construa apenas nessa parte. E aqui você divide os cômodos, né? Quarto, sala, cozinha, aqui banheiro, por exemplo. E aqui essa área você vai ter que fazer uma graminha aqui, ó. Vou tentar fazer uma graminha aqui. Então você vai ter que fazer uma grama ou você não vai poder cimentar
Por quê? Para a água da chuva entrar nessa parte do solo e penetrar na terra. Então, todos esses itens são avaliados no Habite-se. Tem cidades, por exemplo, que ainda não têm rede de esgoto. E nessas cidades que ainda não possuem rede de esgoto, é preciso que tenha um sistema de fossas sépticas. São fossas que fazem a filtragem da água para que depois essa água possa ir para o solo. Então, tudo isso é avaliado no Habite-se. Então, o primeiro requisito que uma casa usada tem que preencher é o Habite-se. A casa nova, pela própria característica, ela já tem, né? O proprietário, na hora de vender, ele já sabe que ele precisa fazer o Habite-se. E muitas vezes, por exemplo, a casa usada, quando o vendedor vai tentar retirar o Habite-se, ele precisa fazer algumas adequações. E aí a pessoa acaba falando, não vou nem mexer, porque talvez fique caro demais para mexer isso. E aí também a diferença da pessoa, às vezes você vai ver um imóvel usado que parece com um imóvel novo, mas o imóvel usado é bem mais barato. Por quê? Porque ele não tem o Habite-se, então ele não consegue fazer o financiamento bancário. Todos esses pontos você tem que se atentar. Um outro pré-requisito do imóvel usado, ele precisa ter o registro. O que é o registro? Eu já expliquei algumas vezes, mas vou explicar para você de novo. É como se fosse a certidão de nascimento, né? Tá aqui registro do imóvel, é como se fosse a certidão de nascimento dos imóveis. E aqui vai constar todos os donos. Então, primeiro esse imóvel era da Maria, aí aqui na linha de baixo a Maria vendeu para o João, né? Maria para o João, depois na linha de baixo o João para o Pedro, e assim por diante. Então, quando você vai comprar um imóvel, o registro do atual dono já tem que ter sido realizado. O dono atual já tem que... Talvez você está querendo comprar o imóvel do José, e aí quando você fala assim, deixa eu ver o registro do imóvel, você vai ver que ainda está no nome do João, passando para o Pedro. Ou seja, o José ainda não fez aquele pagamento, né? Ele ainda não fez o registro do Pedro para o José. E por que talvez o José ainda não fez isso? Porque cada vez que o proprietário vai fazer um registro, ele tem um custo. Ele precisa pagar algumas taxas. Essas taxas, elas representam um valor bem considerável. Porque o valor do imóvel é alto, então essas taxas elas têm como base o valor do imóvel. Então muitas pessoas olham o imóvel usado, nossa, beleza, esse imóvel está com um preço muito bom, mas aí vai ver os requisitos desse imóvel não possui registro, ainda não foi registrado no nome do atual proprietário. E aí acaba inviabilizando o financiamento, a pessoa não consegue financiar. Ela fala, não, eu te vendo por 100 mil reais, é um imóvel ótimo, e aí um outro que pode ser financiado está 120. Mas o que adianta ele ser 100 se você vai ter que pagar à vista? E aí você não vai ter dinheiro. Então, o imóvel usado ele tem que atender esses requisitos. Um outro requisito, ele tem que possuir uma matrícula única. O que é isso? Talvez você está comprando um imóvel em que lá nesse lote, vou fazer um outro desenho aqui de um lote, lá nesse lote tem 4 casas. Então, por exemplo, tem a C1, a C2, a C3 e a C4. Você quer comprar a casa número 2. A pessoa está te vendendo a casa número 2 e esse lote lá está todo dividido, né? Digamos que ele tem aqui um muro, está tudo certinho. Felipe, gostei da casa 2, mas ela possui uma matrícula individualizada? Então você tem que seguir, ver se ela tem um Habite-se, ver se ela tem um registro e ver se ela tem uma matrícula individualizada. E para isso, para fazer essa matrícula individualizada, o dono do terreno também tem um custo. Então, muitas vezes, ele está vendendo uma casa um pouco mais barata porque ele ainda não fez a matrícula individualizada. Sem a matrícula individualizada, não é possível fazer o financiamento dessa casa usada. E aí a casa pode ser bem barata, mas você não vai conseguir fazer o financiamento bancário. Então, também precisa da matrícula individualizada. Uma outra coisa, um outro requisito que você vai ter que cumprir é que o proprietário precisa seguir alguns requisitos, né?
proprietário precisa ter alguns requisitos. Ele tem que ter, por exemplo, certidão negativa de débitos da Receita Federal, ele tem que ter certidão negativa de débitos do Ministério da Fazenda. Por quê? Porque está sendo feita uma transferência em que o banco vai entrar com dinheiro. Então, o banco vai te falar, beleza, eu vou te emprestar esse dinheiro para você comprar essa casa, mas deixa eu ver de quem que você está comprando, deixa eu ver quem que é essa pessoa. Essa pessoa também tem que atender alguns requisitos. Então não basta o imóvel ter a BITS, não basta o imóvel estar registrado, não basta ele ter uma matrícula individualizada. A pessoa que está te vendendo esse imóvel também precisa atender esses requisitos, porque o banco está colocando o dinheiro dele nesse negócio. Então precisa ter segurança para isso. Né? Precisa ter essa maior segurança na hora dessa operação, desse contrato. Então o banco vai exigir uma série de documentos. Vai exigir uma CND, né? Certidão negativa de débitos da Receita, vai exigir uma CND fazendária, né? Do Ministério da Fazenda, aqui é da Receita Federal. Vai exigir também uma CND de débitos trabalhistas. Talvez essa pessoa que está te vendendo, ela possui débitos trabalhistas, né? Ela é um empregador e aí não pagou seus funcionários, então você precisa ter essa CND. Então, todas as vezes que aparecer para você uma oportunidade, e pode parecer uma oportunidade muito boa, uma oportunidade de ouro, tome bastante cuidado. Tome bastante cuidado, porque se você não atentar muito bem, aqui eu estou dando até inclusive a visão geral. Dentro do ABITS você tem que olhar mais minuciosamente. Dentro do registro você também tem que olhar isso tudo minuciosamente para que você não crie um problema. Né? Às vezes você, por exemplo, dá uma entrada para o dono do imóvel para depois conseguir o financiamento, e chega lá na frente, quando o banco for analisar tudo isso, ele vai falar, não, esse imóvel eu não consigo emprestar o dinheiro para você não. E aí você vai ter que desistir da compra do imóvel, vai ter que talvez pagar uma multa sobre isso. Então a compra de um imóvel usado, a compra de um imóvel novo requer cuidado? Muito cuidado. Agora a compra de um imóvel usado requer assim, 10 vezes, 20 vezes mais cuidado, porque existe uma série de fatores que pode causar um problema para você no futuro. E ainda nem entrei nas características do imóvel em si, na parte como que ele foi construído, na parte da estrutura, da pintura, tudo isso eu vou chegar logo aqui. Mas você tem que analisar e avaliar muito bem o negócio. E talvez, mesmo que esse imóvel seja 20%, 30% mais barato, você tem aqui um imóvel de 100 mil, que é novo, e tem um imóvel de 70 mil, que é usado. Se você colocar isso tudo na balança, como eu falei aqui, talvez nem compense comprar esse imóvel usado, por todos esses requisitos que você tem que atender. Então, tome bastante cuidado na hora de comprar um imóvel usado. E aí agora eu vou começar a falar sobre a diferença na hora do financiamento, né? A diferença de um imóvel novo versus um imóvel usado. Qual que é a diferença no financiamento? Primeiro, que o imóvel novo, o banco ele está vendo ali que esse imóvel foi construído há pouco tempo. Muitas vezes, em casos de imóvel na planta, o próprio banco participa da construção, então ele tem acesso aos projetos, ele sabe como é que isso foi feito, né? Mas o imóvel usado, ele não sabe como é que foi construído. É difícil, né? Você, por exemplo, ver. Você sabe, por exemplo, se a casa que você mora tem estrutura, foi feito... vou usar aqui alguns termos da área da construção civil, foi feito tubulão, foi feito cintas, foi feito colunas. Muitas vezes é difícil saber. E o banco também, quando você está financiando um imóvel usado, vai ser difícil ele saber como é que foi feito isso. Então, por isso que muitas pessoas falam, poxa, mas por que o banco facilita tanto na hora de um imóvel novo e às vezes dificulta na hora do imóvel usado? Exatamente por isso, porque o risco para ele financiar para você um imóvel usado é muito maior. Ele está tendo que analisar com muito critério, analisar todas essas documentações, todos esses requisitos e analisar também
o imóvel em si, o imóvel como um todo, né? Digamos que você está comprando a diferença entre duas casas, uma casa nova e aqui uma casa usada. E aqui eu vou colocar que ela já tem 10 anos de construção. O banco ele vai preferir financiar muito mais essa casa nova, por quê? Porque ela está nova mesmo, o método de construir ela é mais recente, a forma como ela foi construída, as tecnologias são mais novas. 10 anos é um tempo bem considerável. Então, quando o banco financia aqui, ele não sabe o quanto que essa casa pode trazer de problema depois. Ele não teve acesso a como que foi construída, qual que é a qualidade dos materiais que foi usado. E aí, com o passar do tempo, por exemplo, daqui a 5 anos, essa casa nova ainda vai ser nova, né? 5 anos é um período relativamente pequeno. Agora, essa casa ela já vai ter 15 anos de uso. Então ela já vai estar bem depreciada, depreciação que a gente chama, ela vai perdendo o seu valor de mercado. Então, a forma como ela foi construída, e isso inclusive mesmo que ela tenha sido toda reformada, mas a base, a estrutura dela, os alicerces dessa casa, eles já têm 15 anos. Então, por isso que o banco, ele tem algumas diferenças para o financiamento da casa nova e da casa usada, do apartamento novo e do apartamento usado. Então você tem que se atentar para essas diferenças. Eu fiz aqui uma pequena simulação que eu quero mostrar para você, que inclusive na parte do financiamento, quando você vai colocar mesmo no papel dos valores, existem diferenças entre o imóvel novo e o imóvel usado. Por exemplo, aqui eu vou considerar um imóvel de 100 mil reais, tanto novo quanto usado. Então vou colocar aqui imóvel e aqui o valor dele, né? 100 mil. E aqui 100 mil também. Opa, aqui ia ficar 1 milhão. 100 mil. 100 mil também. Então aqui eu vou considerar um imóvel novo e aqui o usado. E aí tanto vale para casa, para apartamento, não importa. E aí, aqui eu estou considerando uma família com renda de 2 mil reais. Então vou colocar aqui renda da família, 2 mil reais. E aqui eu fiz uma simulação no sistema da Caixa, e a Caixa ela empresta para esses dois imóveis o valor máximo para o imóvel novo de 80 mil reais. Para o imóvel usado, ela também empresta 80 mil reais. Até aí tudo bem, né? Beleza, está emprestando a mesma quantidade. Mas existem outras diferenças. Por exemplo, e aí eu fiz essa simulação usando o programa Minha Casa Minha Vida, que é um dos temas que eu sempre falo, que existem oportunidades muito boas para você que quer comprar o seu imóvel através do programa Minha Casa Minha Vida. Existem linhas de crédito diferenciada, valores de taxas de juros menores, a possibilidade do uso do subsídio, aquele desconto que o governo te dá. Então o programa Minha Casa Minha Vida te ajuda nisso. Nesse caso aqui, considerando que é um imóvel novo, essa família ela vai ter um subsídio de 11.028. Aqui eu não considerei que essa família tem dependentes, tá? Considerei, por exemplo, que uma pessoa está comprando sozinha. Então vai ter um subsídio de 11.028. Do imóvel usado não existe subsídio. Então essa pessoa não tem subsídio. E aí o que restaria aqui para ser negociado? Uma vez que você está querendo comprar um imóvel de 100 mil, a Caixa te empresta 80 e nesse caso te dá um subsídio de 11.028. Aqui restariam 8.972 para negociar. Então vou colocar aqui a negociar. Nesse caso aqui, o imóvel usado, 100 mil menos 80, restariam 20 mil para negociar.
E aí uma outra diferença aqui também, a questão do financiamento, que muitas vezes, por exemplo, esse valor a negociar, quando você está comprando um imóvel novo, você consegue esse financiamento com a construtora que está te vendendo. Por quê? A construtora ela é uma empresa, ela tem uma quantidade de dinheiro mesmo, né, de capital disponível para financiar e ela tenta trazer o máximo de clientes possíveis. Então o que é que ela fala? Olha, pode vir aqui que esses 8.970 eu divido para você. E aí na live dessa semana até uma pessoa perguntou, quantas vezes que a construtora divide? Em geral, ela divide entre 48 e 72 vezes. A maioria delas divide 48, 60 e em alguns casos 72 vezes. Então esse valor aqui de 8.000, você pode dividir e ainda ficar com a parcela bem baixinha. Pode ser dividida em até 60 vezes. Né? Depois eu pego a calculadora, deixa eu pegar aqui, está aqui do lado. Vamos ver, 8.972 dividido em 60 vezes, daria 60 vezes de R$ 149,00. 149,53, para ser mais preciso. Então, até 60 vezes de 149,53. Já no imóvel usado, o proprietário do imóvel não consegue dividir, porque é aquela pessoa que tem apenas aquela casa, ele está querendo vender aquele imóvel e aí ele não consegue dividir para você em 5 anos, por exemplo, porque ele precisa do dinheiro agora, então ele não consegue dividir. Então aqui é bem mais facilitado. Há uma outra diferença com relação à documentação. A documentação, você precisa, né, muitas vezes quando você está comprando um imóvel, você pode conseguir, se você estiver comprando um imóvel novo, negociar com a construtora e muitas vezes ganhar essa documentação. A documentação que geralmente gira em torno de 5% do valor do imóvel, nesse caso do imóvel novo, em torno de R$ 5.000. No caso do imóvel usado, também R$ 5.000. Só o que acontece? Com relação ao imóvel novo, existem formas de você negociar com a construtora e você pode conseguir essa documentação até gratuita. Gratuita no sentido de que a construtora vai pagar para você. E aí ela não vai te cobrar isso. Então você pode conseguir essa documentação gratuita. Já no imóvel usado, você precisa dispor desse valor, como eu falei para você, o vendedor muitas vezes ele não tem condições, ele só tem aquela casa, ou só tem aquele apartamento e ele precisa que você pague isso de forma à vista. Então, entraria aqui também a documentação. Então, se você pensar apenas na questão dos valores, o imóvel novo você tem muito mais facilidades para comprar o seu imóvel. Você consegue fazer isso de forma muito mais fácil. Uma outra diferença, com relação à prestação, né? Esse valor que o banco está te emprestando. Quanto que ficaria a prestação de um e de outro? Existem diferenças também. A prestação com o banco, né? Vou colocar aqui prestação caixa. A prestação com a caixa nesse imóvel novo fica 538,72. Já no imóvel usado fica 577,59. Então, inclusive na prestação você tem diferença. Aqui está dando R$40, né? Um pouco mais de R$40 de diferença entre o imóvel novo e o imóvel usado. Então também existem diferenças na hora de você comprar o imóvel novo e usado, também na hora da prestação. A prestação do imóvel novo é muito mais barata. Uma outra coisa que é interessante também você avaliar, inclusive é o nosso próximo assunto, a avaliação. O que é a avaliação? Quando o banco ele vai te emprestar um valor para você comprar o imóvel, ele vai precisar avaliar esse imóvel. Você vai chegar lá para a caixa, vai mostrar os documentos e vai falar, olha, eu estou querendo comprar uma casa. E o banco vai falar assim, aonde que é essa casa? Aí você vai passar o endereço. E se caso você quiser, o banco ele precisa fazer uma avaliação. Inclusive, você tem que pagar uma taxa de avaliação.
Isso na hora da compra se negocia. Quem vai pagar é quem está vendendo ou quem está comprando. Geralmente quem compra que paga a avaliação. Por quê? O vendedor fala o seguinte, olha, eu estou aqui vendendo meu imóvel por R$ 100.000. Você que está querendo financiar ele pelo banco. Então, se você está querendo financiar, você tem que pagar a avaliação. E aí pode acontecer o seguinte, o dono do imóvel está pedindo R$ 100.000 no imóvel. Só que quando o banco for fazer a avaliação desse imóvel, talvez o banco avalie em menos. Talvez o banco fale, não, esse imóvel não vale R$ 100.000, esse imóvel vale R$ 80.000. E aí entra um imbróglio muito grande para quem está comprando. Porque, por exemplo, vou apagar aqui a parte do imóvel novo, só para usar essa parte aqui para fazer para você. Então, por exemplo, se você está querendo comprar um imóvel de R$ 100.000, beleza, se ele for avaliado pelo banco em R$ 100.000, vai seguir esse termo aqui, esses valores. Mas se o banco avaliar em menos do que isso, digamos que o banco vai lá e avalia, R$ 80.000. Ele fala, não, esse imóvel que essa pessoa está pedindo 100 mil, eu não vou emprestar 100 mil não, eu vou avaliar em 80. E aí o que vai acontecer? Na hora dele financiar, é sempre 80% do valor de avaliação. Então, 8 vezes 8, 64. Nem precisa da calculadora, né? Então, se ele for, vou pagar esses 80 aqui, e vou colocar só um AV de avaliação de 80 mil. Então, mesmo que o vendedor esteja pedindo 100 mil no imóvel, mas se a Caixa avaliar ele em 80 mil, ela não empresta mais aqueles 80 da nossa simulação. Ela vai emprestar apenas 64 mil. Ela emprestando 64 mil, a pessoa também não tem o subsídio, e aí a entrada, que seria de 20, vai ser uma entrada de R$ 36.000. E aí a documentação fica a mesma coisa. E ainda a pessoa tem que pagar a taxa de avaliação. E aí vai depender de bancos para bancos. Existem bancos que cobram R$ 700, R$ 1.000, R$ 1.200, e aí você precisa pagar essa taxa de avaliação. Então, talvez você está pensando em comprar um imóvel usado, ele pode estar parecendo um bom negócio, mas se o banco que está te vendendo, né, se o banco for financiar para você, avaliar esse imóvel mais baixo, você vai ter que desembolsar um valor bem maior. E aí, se na hora que você pede avaliação, chega essa resposta, você fala, pô, 36 mil eu não tenho. E aí, além de todo esse trabalho que você teve, ainda assim você perdeu o valor que você pagou na avaliação. Porque o dono do imóvel que está te vendendo vai falar o seguinte, eu estou vendendo o imóvel, mas quem quis financiar pelo banco foi você. Então, a avaliação é você que paga. Então, tome muito cuidado com a avaliação. Uma outra coisa que eu falei aqui sobre a entrada, que quando você compra um imóvel usado, você não tem a divisão da entrada. E outra coisa é a documentação, que você, muitas vezes, quando está comprando um imóvel usado, tem que pagar isso à vista. E aí, né, respondendo a pergunta final, você precisa colocar isso na balança. Você precisa avaliar. O que você precisa avaliar? Você precisa avaliar alguns critérios. Precisa avaliar a questão do estado do imóvel. Qual que é o estado do imóvel usado? Qual que é o estado do imóvel novo? Esse imóvel foi construído de forma moderna? Esse imóvel você sabe bem como é que foi a estrutura dele? Então você tem que avaliar o estado do imóvel. Você tem que avaliar também o preço. O preço é mais barato no imóvel usado? Pode ser, mas será que vai compensar tudo isso? Então você avalia também o preço. O financiamento, foi essas contas que a gente fez aqui agora. O financiamento. Será que você conseguir o financiamento do imóvel usado? Talvez o imóvel usado vai ficar um pouco mais difícil para você conseguir o financiamento. Você vai ter que despender de um valor que você não tem. E aí não adianta o imóvel estar em um bom estado, ele ter um bom preço,
mas se você não vai conseguir pagar, então você tem que avaliar o financiamento, como é que fica o financiamento. Avaliar também a documentação, como é que é a documentação desse imóvel. Quanto que você vai pagar de documentação desse imóvel, né? Quanto que você vai ter que despender de documentação. Então, quando você colocar isso tudo na balança, aí você coloca aqui o imóvel novo, coloca aqui do lado o imóvel usado, e faz meio que uma tabelinha mesmo, e vai conferindo, vai colocando cada um desses valores, como é que está o estado, quanto que você tem que gastar. Uma outra coisa que é importantíssima, que muitas pessoas esquecem, que o imóvel novo você tem garantia. A construtora que está te vendendo, ela te dá garantia. Já no imóvel usado, o proprietário não vai te dar garantia. E aí, como é que acontece se depois de 3 meses que você está morando lá, estoura um cano no seu banheiro? Todo mundo sabe que o banheiro é uma das áreas mais caras, digamos assim, no seu imóvel, né? A tubulação do banheiro, às vezes tem cerâmica, porcelanato. E aí, se acontece um problema parecido com esse, como é que você vai fazer? Então, a garantia é um item também a ser avaliado e é um item que você tem que colocar na balança. E aí, por isso, acho que agora você entendeu um pouco por que muito mais pessoas compram imóveis novos. Não é aqui que eu estou, digamos, demonizando o imóvel usado, mas eu, como um profissional, preciso te orientar que você precisa ter muito mais critério quando você comprar um imóvel usado. Muitas vezes eu estou ajudando uma pessoa e ela me manda uma imagem. Felipe, eu olhei esse imóvel na OLX, ele está muito mais barato. E aí quando a gente começa a colocar todos esses dados, a pessoa fala, não, agora eu entendi por que ele está muito mais barato. Agora eu entendi o porquê do preço dele ser tão mais barato assim. Então, se você está pensando em comprar um imóvel novo ou usado, sim, pode ter boas oportunidades no imóvel usado, desde que ele atenda todos esses requisitos, desde que você esteja muito seguro, e aí você vai fazer uma compra bem feita, vai ficar feliz, tá bom? Então, ficamos por aqui na live de hoje. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui compartilhando. Reforço aqui, se você teve alguma dúvida, talvez você está vendo a live agora pelo Instagram, talvez você está vendo a live pelo YouTube, ou talvez você vai ver gravado depois, mas se ficou alguma dúvida, se você não entendeu algum ponto, mande aqui pra gente, é um prazer te ajudar. Ontem a gente recebeu várias dúvidas, a gente já começou a responder para as pessoas, e é muito bom estar aqui com você, poder te ajudar nessa série Descomplicando a Compra do Seu Imóvel. Voltamos aqui amanhã ao 12:07 para te falar sobre mais um assunto e te ajudar a realizar o sonho da casa própria. Um abraço e até mais. Tchau!